Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala, Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, @jmaradona, que veio para a gravação com o bonezinho em minha Pra quem não homenagem. sabe, tá aqui, ó. Tá? Pra quem não tá assistindo, o bonezinho de Feliz no Simples. Simples, hein, cara? E foi Deb me fez questão de dar de Dia dos Pais, porque saberia que a gente tá no mesma sintonia. Debs arrasou no presente, diga-se de Sim, passagem, hein? sim. E aí, José, como é que tá, querido? Tamo bem. Cara, respira longe desse microfone. Ô, Joel, não tá tendo nenhum furacão aqui não, tá? Tipo, tá tendo muita ventania e tal, mas a gente tá seguro. O Então, vendaval que passou em é. especial pelo Rio, já passou, né? Sim, não estamos gravando na ponte Rio-Niterói ontem, tá? Mas, não, tudo bem, cara, tudo bem. Agora vai ter aí 3 semaninhas de descanso lá por causa do calendário da faculdade. Descanso entre aspas, né? Mas vai dar pra dar uma Pois é. respirada e organizar a vida. É o que eu tava precisando, sabe? Então estamos bem, estamos ficando com boas expectativas aí das próximas semanas. E você, tá tudo bem? Pô, cara, tudo certinho. Estamos encerrando agora, né, o mês de julho. Mais uma vez, mandar aquele salve para nossos apoiadores, né? Então, se você Maravilhosos. é apoiador ou apoiadora da corrida, tamo junto. Se você não é apoiador e quer nos apoiar, tem o link na descrição de todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, etc. Assim como na descrição também no YouTube. E aquele salve para a Dona Dobro, que esse Porra. mês encerra a semana do BT, mês do BT, na verdade, né? Mêsinho do BT. E até domingo, se você está assistindo ou ouvindo esse episódio no dia 31 de julho, até domingo, todo o site da Dobro, nas compras acima de 399, se eu não estou enganado, a partir de 400 conto, vocês ganham 30% de desconto, né, em todo o site. Então, para quem Pô, é um precisa belo desconto, fazer, hein? Porra, é um belo desconto, você hein? precisa fazer aquele estoquezinho para um ciclo que se avizinha, pô, é uma mão na roda. Se você tem uma grana para investir também, vale a pena, né? Especial aí para Pô. quem está nos ciclos de meia maratona e Tri- maratona. 30% de 400 conto é bastante dinheiro, tá? Pô, R$ 120, cara. Exatamente, bicho. Exatamente. É um pote de creatina mais um gel. É, pô, é um negocinho bom. Cara, então, Joãozinho, hoje nosso tema, né, não tem empolgações alegres e felizes, né, cara? Hoje a gente vai falar sobre Daniel Nascimento ou Danielzinho. Quem acompanha as redes sociais, né, no mundo da corrida deve ter se esbarrado de alguma forma, né, com a notícia do desaparecimento desde junho de Danielzinho, né? Então a mãe dele veio às redes sociais agora no mês de julho, né, informar que desde 19 de junho não tinha informação sobre ele e se teve, né, para além de uma mobilização nacional, né, inclusive internacional, né. Hoje eu vi pelo menos 2 ou 3 páginas internacionais reportando também o fato. E a ideia hoje, para além de continuarmos atentos, vigilantes, Somar a campanha, né? em especial para as pessoas que moram próximo à cidade dele, onde ele foi visto. A última É, vez vista em Boituva, né? Próximo de Boituva. exatamente, exatamente. Mas a grande questão é quem é Daniel Nascimento, né? Muitas pessoas escutaram falar, sabem que ele é um atleta, um maratonista, mas não conheceram a sua trajetória e tal. E a ideia é isso, a gente trocar uma ideia. Assim, geral ficou triste, né? A gente conhece Danielzinho. Enfim, a ideia é bater um papo em especial sobre quem é Daniel Ferreira do Nascimento. Exato. Não, mas assim, antes da gente começar, cara, essa foi uma notícia que realmente me deixou triste, bicho.
Me deixou triste, assim, de verdade. Porque, assim, tudo desandou, tudo acabou desandando, a gente vai, acho que vai chegar nesse ponto aí, né? Mas não é uma coisa que a gente esperava que acontecesse, né? Acho que é muita tristeza por alguém que trouxe tanta felicidade. E assim, todo mundo se sentiu muito próximo do cara, tá ligado? A gente teve um momento aí do atletismo brasileiro, que realmente ele foi é o recordista sul-americano. E acho que as pessoas se sentiram muito próximas e amigáveis, né? No sentido, assim, quase que da família. Então, assim, depois acontece tudo que aconteceu, mas assim, ele sumir é uma coisa que volta aquela coisa, tipo, porra, não, cara. Isso não. Tipo, acontece outras coisas, tá? Mas isso aí é muito triste. Cara, e eu acho que ele tinha essa energia, né? Eu acho que Danielzinho tinha esse rolê de ser uma pessoa que queria agregar, queria ter todo mundo junto, né? Com a sua simplicidade. E realmente ele transmitia isso, né? De você, né, se sentir ali um brother dele e tal. E realmente, né? Como a gente vai falar aqui ao longo desse episódio, né, em determinado momento do atletismo, ele foi a nossa grande revelação e grande esperança de a gente ter o Brasil no topo do atletismo mundial mais uma vez. E realmente, né, da forma que as coisas se desenvolveram, né, de certa forma, é uma tragédia anunciada, né, porém que, como o João falou, algo que era inesperado, né? Tipo, é anunciado porque a gente sabia, né, das questões de saúde mental que ele já vinha sofrendo, mas, né, entre isso e ele estar desaparecido, a gente não tem informações, tem ali, né, Um peso emocional muito grande, né? e aí Danielzinho, cara, ele nasceu em 98, né? Então, esse ano ele fez 28 anos. E ele fez 28 anos há 3 dias atrás. Né? Então, quem está escutando esse podcast no dia 31 de julho, ele fez dia 28 anos, fez 28 anos no dia 28 de julho. Né? 28 não, 22 de julho, na semana passada. E é doido porque, caralho, nesse momento eu só pensava na mãe dele, tá ligado? Tipo, imagina, cara, o aniversário do seu filho e você tá angustiada porque ele tem mais de um mês sumido, né? Danielzinho, ele é da cidade de Paraguaçu Paulista, né, no interior de São Paulo. Inclusive, tem uma curiosidade dele que poucas pessoas sabem, João, é que ele quase vira jogador de futebol, né? Assim como todo moleque do interior, corria muito, ele jogava razoavelmente bem, jogava como volante. E aí um dos técnicos viu ele jogando, né? Ele devia ter, eu acho que 13, 14 anos por aí. Viu ele jogando e comentou com ele, ó, cara, eu acho que você tem jeito pro atletismo, né? E aí ele vai, né, começa a disputar, né, dá seus primeiros passos no atletismo, né, um pouco depois, lá em 2013, né, e aí participa já ganhando títulos, né, na sua adolescência, né, ele vence os 3.000 metros nos Jogos Sul-Americanos da Juventude em Lima, no Peru, né, então eu acho que Lima, no Peru, é uma cidade importante para Daniel, né, a gente vai falar sobre a primeira maratona dele, que também foi lá em Lima, no Peru, e aos 18 anos ele participa da sua primeira São Silvestre, né? E aí é doido porque ele participa da São Silvestre, se lesiona na sua primeira São Silvestre e desanima e decide largar o esporte, largar o atletismo, volta para a casa da mãe, volta a morar em Paraguaçu Paulista, volta a morar no canavial, né? Então ele trabalhava com corte de cana e aí, em 2019, né, um ano e meio depois, ele termina incentivado pela família a voltar às corridas e ele volta para a São Silvestre, a mesma prova em que ele tinha se lesionado, tinha dado desânimo, em tese, né, tinha jogado ali, né, o que a gente falaria que era uma pá de cal, ele meio que vem como a Fênix, volta para São Silvestre 2019, se consagra como o melhor brasileiro da São Silvestre e São Silvestre ela é realizada no dia 31 de dezembro. No início de 2020, ele é nada mais nada menos que o campeão da Copa Brasil Cross Country e da Meia Maratona Internacional de São Paulo.
né? Então, a gente aí entra a pandemia como o Danielzinho se despontando como uma possível joia, uma possível esperança para o Brasil, por exemplo, né? Nas Olimpíadas que viria a ser em Tóquio e tal. Nessa época, logo depois que ele ganhou a meia maratona, eu fiz uma live com ele. A gente estava já na época das lives, era aquela fatídica temporada da pandemia, e Sim. ele não tinha corrido a maratona ainda. E eu lembro de eu perguntar para ele, né, se ele pensava em fazer maratona e tal. E ele tinha sido campeão dos 10 mil metros também no Troféu Brasil. E aí ele pegou e falou, tipo, não sei, ele queria disputar o Troféu Brasil, só que ele sabia que era uma disputa muito acirrada, né? Ele tinha feito o recorde sul-americano sub-20 no Troféu Brasil, correndo para 29 minutos e 13 segundos. Só que isso, quando você leva para um patamar de Olimpíada, né, é um tempo ainda alto, né? Então ele tinha que ralar muito e ele ainda vislumbrava a Olimpíada. E a galera que já acompanhava, né, o atletismo e a corrida de rua lá em 2019, 20 e 2020, né, lembra que não era comum atletas de 20 anos, 21 anos correr maratona, tá ligado? E era muita novidade isso ainda. Ali foi a grande virada, né? Exatamente, né? É importante a gente lembrar que ali o de Kipchoge ele estreia em Hamburgo muito depois disso, tá ligado? Então, é um negócio doido. E aí, em 2021, já no ano seguinte, Danielzinho ele vai para a última tentativa de janela para conseguir ir para as Olimpíadas de Tóquio e ele vai correr lá em Lima, né, lá no Peru, a maratona do El Bicentenário do Peru. A gente tinha gravado um podcast antes da prova. Eu falei que não acreditava que ele fosse correr abaixo de 2 horas e 10. Esse foi um dos grandes momentos do nosso podcast nesses 300 episódios. Esse foi um dos Porra, grandes cara. momentos. Eu Enquanto acho que acontecia a prova, a gente gravando, já não acredito que não, acho que não vai dar não. não Acho vai que dar, hoje não. não vai dar não. Hoje não, Não botaria fichas ali. porra. Eu acho que foi o dia, eu acho que eu consegui errar mais nesse dia do que nos meus bolões da Copa do Mundo, tá ligado? Dos jogos da Copa do Mundo. Acabamos a gravação, já, tipo, tá lá, quem ganhou a prova? Com a notícia de Danielzinho na sua estreia fazer a melhor marca de um brasileiro em uma estreia, 2 horas, 9 minutos e 4 segundos em Lima, no Peru, né? Então, e ali, João, foi o grande marco de retomar a esperança do atletismo brasileiro, porque tinha uma década, tinha 10 anos, né, que nenhum brasileiro corria uma maratona sub 2 horas e 10. Né? Então, Danielzinho, em sua estreia, faz 2 horas 9:04, correndo sozinho, em uma época de pandemia ainda, né? Recentemente tinha se iniciado a vacinação e foi um marco assim maluco, né? Ele vinha disputar as Olimpíadas de Tóquio de 2020, né? Inclusive ele tem uma das cenas clássicas da maratona de Tóquio, ele correndo ao lado de Eliud Kipchoge. Sim. Cara, eu acho que essa é uma das cenas da minha vida de corredor amador mais, assim, o auge. De estar sentado ali na minha cama, com a TV ligada, torcendo, tá ligado? Torcendo como se fosse Copa do Mundo, torcendo como se fosse, tipo, tem chance, mano. Tipo, olha que coisa legal, sabe? De crescendo emoção durante a prova, tá ligado? Eu acho que foi um dos grandes momentos aí dessa vida de corredor de rua que eu vivi, que acho que foi o do mais legal de todos. A gente poder torcer, tá ligado? Porque é uma prova que a gente torce por Deixando a afeição, gente né? sonhar, Né, Danielzinho deixando a gente sonhar. a gente torce por afeição a outros corredores e tal, mas a gente não por nacionalidade, né? Ali fala assim, porra, mano, cara, olha só, será que dá? Será que vai ter um brasileiro, né? Novamente, voltando aí pro auge da maratona? E aí ele abandona, infelizmente, né? Ele consegue acompanhar a elite até o quilômetro 22, 23, no quilômetro 25 ele se sente mal e abandona a prova. E aí no ano seguinte, em 2022, vem a consagração dele, né, como maratonista, quando ele corre em Seul, né, e faz a marca de 2 horas, 4 minutos e 51 segundos.
né? Então ele bate o recorde brasileiro e sul-americano que durava já 24 anos, né, que pertencia ao nosso queridíssimo Ronaldinho, Ronaldo da Costa, né, que o recorde era o 2 horas 6:05, né, mundialmente conhecido, quando ele fez em Berlim em 1998, que à época foi o recordista mundial, né, e hoje é o nosso único recordista mundial de maratona, no atletismo, e Danielzinho se torna, nesse momento, nada mais, nada menos do que o não africano mais rápido do mundo. Então, fora da África, né, em todos os outros continentes, não tinha nenhum maratonista que era mais rápido do que Daniel, né, quando ele fez 2 horas 4:51. Depois disso, ele se prepara, né, para o Campeonato Mundial de Atletismo, né, quando ele corre, né, inclusive ele se prepara no Brasil, ele vem correr a meia maratona no Rio de Janeiro, ele corre para 1 hora 1:03. Inclusive a gente estava lá, né? Eu consegui conversar com ele, trocar um pouco de ideia, perguntar para ele quais eram as expectativas, né? Ele estava focado no mundial que ia ocorrer em Eugênia, né? Ele fica em oitavo, né? Nesse mundial, ele corre para 2 horas 7:35. Foi uma maratona duríssima, né? As condições climáticas não estavam legal. Ele conseguiu acompanhar o primeiro pelotão até o quilômetro 32, né? Mas depois disso ele se distancia, e foi uma prova em que as pessoas chegaram muito próximas, né? Então, para a gente ter uma ideia, ele chegou só 47 segundos atrás do medalhista de bronze, né? Então, foi uma disputa acirrada. E depois disso, o Daniel tem aquela clássica prova na Maratona de Nova York, que essa também eu estava assistindo e pensando, esse cara é maluco. Mas isso Sim, pode que era meio que tudo ou nada, né, cara? E o é, tudo era muito legal. O tudo era muito legal, muito empolgante. ele tinha muito esse espírito de juventude, de arriscar até. E é evidente, né, que de certa forma ele pagava a conta por isso, mas se desse certo também, papai, esqueça. Não, ninguém pega. Aí, se desse certo, era quebra de recorde, né? Tipo aquela. Sem assim, falsa modéstia, né? Exato, exato. E aí ele, infelizmente, né, passa mal, vai no banheiro, volta, cai no chão, né, não consegue concluir a maratona de Nova York. E em 2023, no ano seguinte, ele consegue o índice olímpico para os Jogos de Paris 2024. Né, ele é o quarto colocado na maratona de Hamburgo, ele corre para 2 horas 7:06. E aí tudo se concentra, né, na sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, né? Eu tive com ele em junho, tu também, nós dois, né? A gente encontrou com ele em junho durante a Maratona do Rio, Uhum. né? A Maratona do Rio foi em junho, né? Então os jogos seriam no mês seguinte. E aí, 3 semanas depois de a gente se encontrar em junho, né? E um pouco antes, eu acho que foi 3 semanas antes depois de a gente se encontrar em junho, e 3 semanas antes de iniciar os Jogos Olímpicos, chega a notícia que Danielzinho foi pego, né, pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né, ABCD, né, ele foi pego no antidoping, né, então foi encontrado com ele, né, 3 substâncias diferentes, não lembro o nome das 3, mas eram 3 hormônios anabolizantes, né? O nandrolona, eu lembro que era um dos mais conhecidos, que foi a época que se falou muito, né? Ele foi preventivamente suspenso, inclusive ele não participou dos Jogos Olímpicos, eu acho que isso pegou bastante para ele, né? E aí em 2005, né, a unidade internacional antidoping do atletismo, né, ratificou, banindo ele do esporte até 2029, né? Então ele pegou aí 5 anos de antidoping, e isso mexeu muito com ele, né? Danielzinho, em 2018, João, quando ele se lesiona, né, um dos aspectos de ele querer abandonar o atletismo tinha a ver com a sua saúde mental, né? Então, a questão da saúde mental dos atletas de ponta é algo absurdo, né, em relação à pressão, né, em relação a você conseguir pagar os seus boletos, a você conseguir minimamente dar Em relação a meio que tem o plano A e só ter o plano A, tá ligado? exatamente.
Danielzinho, ele estava no Quênia já, né? Inclusive a gente conversou bastante lá no Rio, né? Inclusive ele falava, né, um pouco das histórias dele com o Kelvin Kiptum, né, ex-recordista mundial da maratona, né, que faleceu em um acidente de carro no Quênia. E ele contava como é que era a vida, né? E a sensação era que no Quênia todo mundo agia com o Danielzinho assim como aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, era o cara que era abraçado por todo mundo tinha amizade e tal. E depois disso o Danielzinho some, né? Então, ele e Grazi, né? Grazi, sua ex-companheira, à época também, ambos foram pegos, né? Na mesma época foi anunciado o antidoping, né? Inclusive, Grazi seguiu nas redes sociais, né? Danielzinho ele se afastou totalmente das redes sociais, e quase ninguém teve mais notícias dele, até a mãe dele, né, se pronunciar falando sobre o seu desaparecimento. E aí o doido é isso, né, cara? Ele é o que o João falou, né? Tipo assim, ele era o cara que poderia, né, hoje continuar sendo, né, o representante do Brasil, tal qual o Pio é nos 400 metros com barreira, entendeu? Um cara que ia estar ali disputando, né, tentando melhorar seu tempo, disputando as melhores provas, sendo uma referência na Maratona do Brasil. E hoje a gente segue ainda órfão, diria assim, de uma representação da maratona no nível internacional, né? Hoje os nossos brasileiros têm corrido ali 2 horas e 9, 2 horas e 10, tem sido o tempo desses últimos 2 anos. E é um assunto difícil, né, cara? É um assunto difícil de entender, de saber os bastidores de tudo, né? Porque com certeza tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas pegando assim, só a pontinha do iceberg, né? Que nem você falou, porra, é uma carreira que alavanca assim super rápido, né? Isso traz muita mídia, traz muita repercussão, traz um cenário também que é muito difícil, né? De você conseguir conviver nesse ambiente cheio de holofote, da noite pro dia, né? Não é uma coisa simples, também interfere muito na forma como que você está se entendendo no processo todo, né? E aí cai, parece que nem se falou, 2018, cai todo o plano, cai por terra, já dá um baque gigantesco. E retoma, depois parece que o cara vai revive de novo, entendeu? Uma coisa que já doeu antes, com certeza dói mais agora, porque agora tipo, é o holofote do mundo inteiro, entendeu? Câmera ali, o mundo inteiro julgando, né, a situação. E realmente deve ter ficado uma coisa meio que insuportável, assim, sabe? Tipo, bem difícil mesmo a situação toda. Ah, não sei nada, nem tem informação nenhuma sobre como que foi o pós, né? A pós situação do doping em relação a suporte, etc, né? Mas é uma coisa que não é simples, mas a gente fica pensando às vezes, bom, outros atletas voltaram do doping e conseguiram, né, seguir a carreira, né? Outros atletas voltaram do doping e ainda deram uma volta por cima, né? Mas é uma situação muito Acontece. difícil. Muito. Acontece. Pega o Sinner aí, cara, primeiro do mundo aí no tênis. O cara foi pego no É, doping, porra. Entendeu? exatamente. No ciclismo tem uma caraiada de gente, sabe? Então, mas assim, a questão é que, claro, né, é tudo uma questão de estrutura, né? De contexto, de suporte, enfim. Então é muito triste. Eu fiquei muito triste realmente, cara, quando eu vi essa notícia, porque, cara, não. Chegar nesse tipo de situação de preocupação, né? Pelo menos até o momento, né? De preocupação, já é uma coisa que dói, porque, cara, que nem você falou assim, era uma esperança muito grande, uma esperança que, não que acabou, entendeu? A gente não se surpreenderia nem um pouco se o cara voltasse a treinar 2 anos aí e voltasse a bater pelo menos as provas nacional, tá ligado? Porque ali tinha um potencial, não é o doping, tá ligado? Que fez o cara crescer, entendeu? Exato, Então exato. ali tem muita coisa, né, assim, dele, né, as conquistas iniciais completamente dele. Então, assim, não me surpreenderia se passasse 2029, voltasse a competir, né, tivesse uma estrutura, um treinamento, enfim, né, não me surpreenderia se ele começasse, pelo menos nacional, a ganhar as provas, cara, sabe? Então, assim, e isso que é foda, entendeu? E Esperamos só muito que isso se resolva. É, não é só.
né, antes de a gente caminhar para os finalmente, João, adicionar um aspecto extremamente difícil de você lidar do ponto de vista da saúde mental, é que quando o Danielzinho estava com Grazi, isso o Grazi fala, né, no podcast que ela grava com o Capriotti, Danielzinho sempre sonhou em ser pai, né? Ele tem um filho, 4 anos, mora no Equador, e ele sempre sonhou ter um filho com Grazi, né? Ambos, né, viviam juntos, né? Nesse último período, né, eles estavam separados, e o filho dele nasceu recentemente, né? Então, o filho dele, se eu não estou enganado, nasceu em abril, né? Então, e ele estava vivendo longe do filho, né? Então, como é para Grazi também, né? Ainda que ambos estavam separados, como é para ela também viver isso, né? De estar com essa sensação, né? Do pai do filho dela, de uma pessoa que, enfim, nas redes sociais, as postagens delas demonstram isso, né? O carinho, a preocupação e tal. Então, realmente que tudo acabe bem, né? Que ele seja encontrado, que ele tenha um suporte, que tenha um apoio, né? Em relação à saúde mental, né? Em relação ao seu cuidado, daí que ele possa voltar, né? A praticar a atividade física, né? Que possa voltar a praticar o atletismo. E eu acho que é na linha do que o João falou, né? Ainda que ele tenha a dificuldade de voltar a ser um atleta de nível internacional, né? Nacional é um cara que, sem sombra de dúvidas, ainda teria potencial de, inclusive, ajudar, né? Do ponto de vista de ser uma pessoa que vai correr ali, né? Dentro dos tempos que hoje a gente tem os atletas correndo, né? Ajudar outros atletas a correrem mais rápido e tal. Exato, cara, porque que, assim, é uma carreira muito rápida, né? Mas com certeza tem muita experiência acumulada nisso daí. Né? Muita experiência, né? Camp no Quênia, correr em pelotão de frente, ter contato com os grandes nomes do atletismo mundial, porra, sabe? Tipo, ser reconhecido e trocar ideia ali num convívio com as lendas. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Tem outros campos de atuação além de ganhar a prova, entendeu? Tem outros campos de atuação que além de ganhar a prova para fazer ali uma vida profissional, né? Mas Mas tomara. Oi? o, a suspensão dele termina em 2029, quando ele vai estar com 31 anos para Porra, maratona. exato, mano. Exato, exato. Foi Exato, legal. é muito novo, né? É muito novo. Assim, que nem você falou, com quanto que o Kipchoge correu a primeira? Com 28? Sim, sim. Então, cara, pô, 3 aninhos aí de diferença, cara. Então é uma coisa que esperamos muito que ele apareça. Esperamos muito que, como tem vindo uma sucessão de vídeos, né, dos grandes nomes do atletismo nacional e internacional, que isso continue acontecendo para que mais pessoas ainda tenham a oportunidade de saber quem é o Danielzinho, de reconhecer ali uma foto dele, de poder dar uma informação mais atualizada, né, de onde ele possa estar. E que, assim, uma vez encontrado, que ele também tenha um acolhimento. Acho que esse é o ponto, né? Um acolhimento, um bom acolhimento para que ele possa ser cuidado e aí as coisas voltem a ficar nos trilhos, né, cara? Porque é muito triste essa esperança, esse cara aí que parecia da família. Ele é muito carismático, bicho. A gente conheceu o cara pessoalmente, é muito carismático, muito acessível, tá ligado? Sendo que ele era que nem você falou, cara, o não africano mais rápido do mundo, né? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, bicho. Sim. Porra, né? Isso. Então é isso, mas as coisas vão dar certo. Porra, mas é. Então, vamos lá. Não, só eu estava pensando aqui, já na verdade, como que Pichoge ele fez a primeira prova dele em Hamburgo em 2013, então ele tinha exatos 29 anos, tá ligado? Ele é de 84, entendeu? Então, ele está, Kipchoge começou a correr maratona na idade que Danielzinho poderia voltar a competir o atletismo. E aí é evidente, né, que a parte mais difícil é ele conseguir se manter os treinamentos sem conseguir correr profissionalmente, que o cara precisa ganhar a vida dele. Mas é isso, se você mora na região, né, da cidade de Danielzinho, né, se você conhece pessoas, né, ali da região Paraguaçu Paulista, né, que possa, inclusive, dar esse suporte, auxiliar a própria mãe de Daniel, né, nesse momento, eu acho que é importante, é importante.
Então é isso, Joãozinho. É isso. Gostei do episódio. Acho que. É porque assim, a gente tem. A corrida tá muito recente, né? Tá tudo muito recente. As pessoas começam a correr. Às vezes ouviu falar do Danielzinho só do doping. E, sabe, não conhece 5 linhas da história. Então acho que foi uma boa ideia. Boa, E boa. apareça, Danielzinho. Estamos aguardando. Exato. É isso aí, galerinha. Então é isso, valeu, Joãozinho. Valeu, galera. É nóis, hein? Valeu, é nóis.